Então, eu queria dar muito boa noite a todas as pessoas que acolheram o convite de estar aqui hoje para esse fórum de apoio e compartilhamento de práticas de gestão autônoma da medicação. Esse é um projeto de extensão da UF, da Universidade Federal Fluminense, fruto da parceria do Instituto de Saúde Coletiva e o Instituto de Psicologia. Este fórum, ele está em construção. Quem desejar participar das práticas, junto com usuários do serviço de saúde, é muito bem-vindo. Quem desejar participar da organização do fórum, também é bem-vindo. Ele é fruto da... Estou tendo que autorizar as pessoas aqui. Ele é fruto de um processo de agenciamentos, né? Eu, por exemplo, sou uma das pessoas que está participando desse processo de agenciamentos. E cada uma das pessoas dessa sala também está agenciando pessoas e outros grupos que se agregam nesse projeto de práticas, né? Então, esse fórum ele não tem fundação, ele não tem estrutura, ele não tem direção, ele é somente uma rede de conexão movida por esses agenciamentos, né? Então, é isso que a gente vai presenciar hoje aqui. Quem somos nós nessa rede e o que é que estamos começando a fazer. Hoje, o professor Eduardo Passos está com a gente, não para ser palestrante, mas para participar da roda. E fazer uma roda em ambiente virtual é algo que nós estamos aprendendo nesse fórum. Então, professor Edu, se quiser dar um alô aqui para as pessoas. Queria, então, saudar os companheiros aí da GAN, né? Um prazer enorme estar nesse fórum de apoio e me engajar nessa roda, né, de apoiadores, né, para apoiar e ser apoiado nessa experiência coletiva que tem o espírito da gestão autônoma da medicação. Fazer a contração de autonomia coletiva, fazer roda. Por isso que é muito bom estar junto de vocês nesse momento agora. Muito obrigado, Edu. Então, para a gente começar a roda de hoje, eu vou fazer uma pequena contribuição, né? O nosso tema de hoje é o começo, né? A gente escolheu esse tema, como estamos todos começando, o tema de hoje é o começo. Eu sempre tenho que autorizar alguém para entrar aqui. Bem, então, certamente a gente ainda vai falar de começo por um tempo nesse fórum, né? Então, para dar a minha contribuição, eu trouxe aqui três pontos, três aspectos que eu acho bem importantes para o começo. O primeiro é o convite. O convite às pessoas da equipe, o convite às pessoas usuárias do serviço, o convite aos estudantes e docentes. E eu destaco um ponto de suma importância no nosso convite, que é o convite para conhecer. É o que estão fazendo aqui todas as pessoas desse fórum. E este é o convite mais sincero a fazer as pessoas que usam os serviços. Pesquisar, questionar, conhecer sobre gestão autônoma da medicação. Pesquisar sobre autonomia na vida e autonomia na relação com o uso de medicamentos. Pesquisar possibilidades de fazer gestão disso. Possibilidades de protagonismo em relação aos tratamentos e em relação ao uso de psicofármacos e outras drogas. O segundo plano que eu queria destacar hoje é o plano da experiência. Nós não vamos encontrar no guia da gestão autônoma da medicação nenhum modelo explicativo ou um protocolo, uma técnica terapêutica, uma teoria da gestão autônoma da medicação. Um dia alguém pode até inventar isso, mas isso será mais uma técnica de gestão da medicação. E o coração da prática, que é a autonomia, ficará perdida. Então, eu chamo a atenção que o nosso processo formativo é um processo experiencial. O processo dos grupos com usuários e trabalhadores é um processo de compartilhamento de experiência. E este plano da experiência acontece em comum. Como aqui, estamos numa produção em comum. Embora cada pessoa extraia da experiência um certo valor, uma certa noção diversa de cada uma das outras pessoas. Então,
a gente aceita essa heterogeneidade de valores e de noções que são gestadas na experiência em comum. Esta heterogeneidade, essa admiração pela diversidade da alteridade, é também uma pista para o começo, para confrontar os nossos desejos de conhecimento homogêneo, de concordância, de identidade entre as pessoas, e respeitar as múltiplas diferenças e lidar com nossos desejos de convencer os outros. Um terceiro ponto, que é muito importante, mas que vou apenas indicar para ir pensando adiante, é sobre os automatismos. Cada um de nós pode ter uma percepção maior ou menor de certos modos e padrões de agir, de sentir, de pensar, condicionados e estereotipados na área da saúde. Há um vasto arsenal de comportamentos derivados da medicalização das relações. Acadêmicos, trabalhadores, pessoas usuárias dos serviços, trazem para o campo das relações de saúde padrões medicalizantes, patologizantes, centrados em saberes estruturados, que quando a gente começa a fazer as práticas de gestão autônoma da medicação, esses padrões, eles começam a estremecer, começam a craquelar. Então, eu deixo aqui esta pista para o começo, com relação ao convite ao conhecimento, ao convite para conhecer, né, para pesquisar, para investigar, sinceramente, né, o convite à experiência e de que a gente não tem muita outra alternativa, senão entrar na chuva para se molhar e ir junto, acolhendo os nossos aprendizados na experiência. E para dar início ao nosso compartilhamento, aqui, hoje, eu gostaria de convidar o nosso amigo Adebal Ferreira, que é nosso amigo de Rio Grande do Norte, que nos acompanha desde o curso do ano passado e aceitou vir participar da nossa roda hoje para fazer o começo do nosso começo. Boa noite, Adebal. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Eduardo, meu começo na UGAN foi no campus AD LR3 aqui de Natal, que eu frequentava, e a universidade, através de Ana Karenina Reis, de Indianara, de Alexandre Diniz está participando, e mais outros membros do curso de psicologia da pós-graduação, foram ao CAPES propor uma pesquisa. E eu tive a sorte de fazer parte dessa pesquisa. Para você ter uma ideia, eu me dei conta que estava tomando 17 comprimidos por dia. Inclusive um para o intestino, cara. Quando eu fui falar, o médico até ficou meio reticente. Que a tiapina me deu falta de salivação, eu fui ver pronto-socorro de madrugada com minha companheira. Depois eu fui meio outro que passava. Boa noite. Deu um começo de diabetes, sabe? Tipo 2, que eu não tinha. Aí a médica cubana disse que se estiver tomando essa medicação, eu fui fazer uma cirurgia de catarata, quando fiz o exame deu 152 a glicemia. Eu radicalizei, e aí o médico veio dizer assim, mas isso aqui é para as alucinações, delírio, o que é que você vai fazer? Eu digo, eu estou me acostumando, é melhor. Eu vejo uma cobra azul voando, acho legal, porque o cara usa não sei quanto tipo de droga aí para ver isso, eu estou vendo numa boa, e ele ficou assim meio... Aí eu mudei de médico, né? Eu disse lá, mas eu não sou médico, mas sou portador do transtorno, então eu não vou engolir um coisa desse para depois ter até uma cirrose medicamentosa. Aí eu já estava participando do grupo, né? Tinha começado a ler sobre a experiência, e aí eu me afastei do médico, e procurei outro, e agora eu estou com uma médica o método do CAPES, ele tem um outro comprometimento. Para pagar particular, aí vem a gente de 30 em 30 dias, 40, passa lá a medicação, depois tem uma história do irmão, mas nem me diagnosticar direitinho diagnosticado, que eu tenho alcoolismo, tenho transtorno misto, que eu estou bipolaridade, e tenho esquizofrenia. E foi no CAPES, nas reuniões semanais, e nessas reuniões da GAN que eu fui diagnosticado corretamente. Depois de me tratar desde 2006, isso foi em 2015. Foi uma experiência muito boa, quase um ano, e me deu essa coisa de me tornar um militante como usuário, porque a gente só vê na rádio, na TV aqui, quando tem os profissionais falando, né? E aí eu entrei nessa militância, escrevi um livro, botei na internet, eu fiz já assim para botar, para não vender, mesmo fiz em PDF. E fico satisfeito, porque algumas pessoas têm essa história do negacionismo, que é a mania agora de tudo, tem gente que nega a própria doença. Eu tenho um irmão que faleceu com 50 anos por isso, ele não aceitava a doença, ele morreu todo duro, tomando comprimido pesado, e eu falava com ele, ele não aceitava.
Então, a minha experiência de GAN, o começo foi muito bom, porque, primeiro, foi uma coisa que a gente não sabia, né? Mas quando eu percebi que eu estava tendo efeitos colaterais sérios, que eles nem dizem que tem, né? Aí foi que eu fui reagir mesmo. Aí eu fui na minha defesa. Eu digo, rapaz, você é o médico, mas eu sou a pessoa que tinha um problema. E eu não sou uma pessoa burra. Eu pesquiso, eu escrevo, eu sou uma pessoa que estudo. E medicina pode ser uma restrição, uma coisa de mercado, psicologia, para quem vai clinicar. Eu não, eu posso estudar. Estou estudando isso aqui, estou me aprofundando e não vou entrar nesse negócio. 17 comprimidos, cara, por dia. Tinha um omeprazol, perguntei para que era para o intestino, que era para aguentar o negócio. Aí eu estou tomando só o carbolito, porque a minha bipolaridade ela é um pouco. Eu também dou bem com ele. Mas esses outros espiridona, essas coisas, parei. Mas parei começando com a médica. Eu não tomo remédio para dormir, eu tomo chá. A médica mesmo do sistema foi quem me disse. Eu não trabalho mais com esse negócio de. Quando você dorme com remédio, você não dorme, você é drogado. Então a experiência foi muito boa, sabe? É pena que muita gente não tenha conhecimento e embarque nessa história de tomar a medicação sem procurar ver para que é. Né? E depois que eu tive essa experiência, foi quase um ano aqui no CAPS, foi muito bom. Eu comecei a participar de um grupo chamado Plural, que tem na universidade, na UFRN, e aí se abriu outro horizonte, né? Eu tomei consciência de que é droga. Tanto é que eu vi eu estava doido para pegar um comercial com um ator da Globo fez dizendo que não descarta esse remédio no lixo que faz mal à natureza. Eu digo, imagina a gente. Né? Essa medicação é tão forte que você não pode descartar. Eu tentei pegar aqui para botar, para fazer um cordel sobre isso, mas não consegui. Mas aí eu venho militando, postando vídeo, faço um cordel. Fiz um sobre. Pronto. No dia que Dianara foi defender a dissertação do mestrado dela aqui, ela falou de redução de danos e falou de GAN, e eu fui convidado por ela para ler um cordel lá. Me deu uma satisfação grande, porque, inclusive, a professora na banca achou legal. O cordel a gente faz uma coisa popular, exatamente para quem não é do ramo, é uma linguagem de fácil acesso, e eu tenho essa facilidade de fazer. Eu faço um cordel com 12, 14, 16 estrofes, bem simples, onde eu procuro dizer o que é. E eu tive esse prazer, eu tive um outro cordel meu que está em tese de doutorado. As pessoas pediram para anexar numa coisa do Rio Grande do Sul, na casa usou um vídeo meu, não pude ir. Então, amigo, o que eu tenho a dizer é isso, quer dizer, eu me sinto satisfeito porque eu agora consigo, conscientemente, não é? Foi num processo de quase um ano de pesquisa, participando com o Alexandre, com o Dianara, com a Karenina, com outros profissionais, dentro do próprio CAPS, teve um médico que participou também. E aí a gente precisa ver isso, né? Eu posso participar e participo com consciência. É claro que eu não vou, eu faço o tratamento do alcoolismo na redução de danos, que eu estava bebendo mais de 1 litro de cachaça por dia. Hoje eu estou querendo voltar, só tomar uma dose ou duas no dia do jogo Fluminense, que é 2 vezes por semana. Não é fácil você cortar assim de vez, as pessoas pensam que é. Passou 8 meses sem beber, quando bebe 2 meses até cair, eu já vi muito isso, as reações. Então, eu estou muito consciente disso, sabe? E me afastei de pessoas que negam a doença, que isso não existe. Não sei o quê, porque eu sou inteligente. Eu digo, eu queria ser menos inteligente e ser mais sadio, porque ou viver com a dependência química é uma coisa complicada, porque não é corporal, é mental, pô. Você não tem como você. Né? E aí, nessa coisa da experiência da redução de danos, foi onde eu consegui, estou conseguindo administrar numa boa, sabe? Tenho consciência. Quer dizer, se eu tomar mais de 1 litro de cachaça por dia, eu estou bebendo 2 vezes por semana, 3, 4 doses, meu sogro bebia todo dia, 2, 3 doses, morreu com 91 anos, nunca foi alcoólatra. Quer dizer, eu não sinto mais essa necessidade, porque a gente começa sendo sem querer. Eu vou só para encerrar, dizer como foi que eu descobri a questão do alcoolismo. Eu era advogado, me apresentei, e eu fui aqui a convite da secretaria aqui, dar uma palestra para um pessoal que estava criando uma associação de coletores de resíduos sólidos, aqui na zona rural. Quando eu cheguei lá, foi muito bacana, aí eu me toquei assim, porque o que eles valorizam mais é o litro de aguardente vazio, que tem um preço mais junto nas garrafas PET. Mas vocês estão vendendo um litro de Pitu 51 por quanto? Era 40 centavos. Aí eu tinha lá em casa 112 litros, veja bem. Eu botei meu paletó para trabalhar, que eu trabalhava no INSS, como conselheiro lá, e passei numa loja, numa coisa que comprava litro, quando eu perguntei, o cara disse 70 centavos. Quando eu abri a mala, ele olhou para mim assim, disse, o senhor não compra litro, não. Eu disse, não. E essa farra foi aonde? Lá em casa. Quantas pessoas? Eu me toquei que era só eu. Em 3 meses eu bebi 112 litros de cachaça, fora a cerveja que eu bebia fora. Aí eu me lembrei de uma prima da minha esposa, que tratou-se no CAPS. Aí no dia seguinte eu fui para lá. Eu cheguei tão mal que no dia 7 de dezembro de 2013 eu cheguei, no dia 4 de janeiro já fui
recolhido ao leito a primeira vez. Aí foi quando eu senti o drama das pessoas que perdem familiares, que perdem emprego. Quando eu cheguei em casa, eu tive uma tomada de consciência que eu tinha um pouco problema, né? Senti um certo preconceito, porque eles achavam que não era canto para advogado. Eu disse, não, amigo, é SUS, eu não tenho plano de saúde não por questão política. Eu pago imposto e tenho direito a SUS. E eu estou aqui porque é um direito que eu tenho. E até quebrei um pouco esse tabu, passei 3 anos lá me tratando, vou aos poucos lá agora. Então, meu começo foi assim, e eu estou na militância mesmo. Hoje eu faço essa militância, sabe? Divulgo meus cordéis, no Adebal Ferreira no YouTube. Eu até botei assim, saúde mental com galego doido Adebal. Esse doido é para desmistificar mesmo, sabe? Não é, porque você tem, eu digo assim, que eu sou formado em letras, você tem o louco, o maluco. Louco é aquele que arrebata, assim, você é louco, rapaz. Maluco é aquele cara que é o de Raul Seixas. Aí você tem um doido que é o da rua, que só serve para por mangar a família ter vergonha. E tem o portador de transtorno mental, que aí você chega no carro fica chique. Então eu faço essa militância, é um prazer grande estar com vocês, não sabe a satisfação que eu tenho. E quando eu escuto uma colega minha dizer que estava com problema, e acessando meus vídeos, minhas conversas que tivemos, lendo um livro que eu publiquei, melhorou, que sentia uma certa vergonha. As pessoas são dependentes, não acham. Todo evento que ela vai, tem bebida. Aí eu digo, tá bebendo por quê? Porque hoje é sexta. Eu digo, o que é que tá vendo? Eu bebo, meu neto nasceu, né? Você tem que ter um motivo assim grande para poder ser. Mas beber todo dia. Aí você não percebe que bebe sexta, sábado e domingo, são 3 dias por semana. Eu não estou falando da droga ilícita, porque eu nunca usei. Eu não tive essa. Nunca usei, só usei álcool mesmo, que é uma coisa que comecei com 14 anos, não tinha ECA naquele tempo. E aí eu estou conseguindo conviver com a redução de danos e a medicação, eu estou sendo radical. Eu tenho uma médica aqui muito boa, e ela foi que disse, eu não passo tarja preta para ninguém dormir, porque não dorme, fica dopado. E aí estou muito bem, é o que eu tenho para dizer. E agradeço Muito demais. obrigado, amigo. Muito obrigado. Eu queria perguntar, consultar a Cíntia. A Cíntia é trabalhadora da Unidade Básica de Saúde de Guarani, São Paulo, na Vila Brasilândia. Queria saber se você gostaria de poder falar sobre a experiência do começo. Eu trabalhei junto com a Cíntia no começo da GAN ali na UBS. Boa noite, Cíntia. Oi, boa noite a todos. Todo começo de tudo é muito difícil, né? Como você falou, não tem uma receita de bolo, não tem uma receita pronta, é um processo em construção até hoje, né? Nós já estamos com mais de 3 anos desde o início. Nós ficamos basicamente 1 ano, né, em estudos, pensando quais seriam os pacientes que iriam participar do grupo, quais seriam as estratégias, como seria o convite, que na minha opinião é um dos mais difíceis, porque como a palavra certa não seria rotular, mas como identificar esse tipo de encontro, em que classificaria, né? Como fazer esse convite ser atrativo para um público que a gente tem em excesso na unidade básica de saúde, mas que basicamente o cuidado a gente percebe que fica mais por conta do CAPS. Mas quando esses pacientes saem de lá e que eles são devolvidos para a unidade básica de saúde, como que esse cuidado é feito? Então, para nós foi um grande desafio, ainda é, né? Não era, ele ainda é, porque as pessoas não estavam, ao meu ver, né, não estavam acostumadas a fazer esse tipo de cuidado dessa forma, né? Como fazer um cuidado diferenciado, diferente do CAPS, né? E sem falar em ter uma troca, né? De ter uma troca mesmo, diferente de um grupo de trocas de receitas, que você vai porque você sabe que você vai sair de lá com uma medicação. A nossa troca, nosso principal objetivo é a experiência, né? Principalmente a autonomia. Parece ser uma coisa tão simples, mas fazer um usuário perceber o quão importante é o parecer dele numa consulta médica, dele ter a liberdade de chegar e falar, olha, eu não estou me sentindo bem com essa medicação, olha, eu estou sentindo isso e aquilo outro, porque na concepção do usuário de antemão, ele acha que não, o papel do médico é um papel muito além de mim, e eu acho que eu não posso falar para o médico que eu não estou me sentindo bem, porque ele é médico, ele sabe o que ele está fazendo. E aí eu acho que nesses encontros, esse tabu, ele fica por terra.
porque ele passa a entender que ele tem direito de participar do tratamento, ele passa a entender o que é um processo de tratamento de verdade, e que não necessariamente o tratamento dele vai ser a troca de uma receita, que ele vai sair de lá com algo que ele possa palpar, mas sim que ele vai sair com a coisa mais importante, que é o conhecimento. E tirando a parte dos usuários, vem a questão da sensibilização de nós profissionais mesmo, porque acho que o papel médico, ele tem um grande tabu ainda, né? As pessoas ainda têm aquele receio de falar algo porque acha que está errado, porque talvez ele tenha um conhecimento maior, e a gente conseguiu fazer isso de uma forma linear, onde não existe uma hierarquia, né? Um poder maior, e que todos os saberes são valorizados. Inclusive o saber popular, que é muito importante. Então tem uma troca, uma sincronia muito legal. E o que a gente encontrou muito desafio, que ainda a gente tem até hoje, é a questão de conseguir sensibilizar outras equipes para que eles entendam como funciona o processo, para que eles possam também fazer esse convite para esses usuários adentrarem mesmo as unidades de saúde e façam parte, se apropriem disso, né? O que a gente percebeu na experiência esse tempo todo que eu tô é que se o usuário ou o profissional não entrar e fazer parte de alguns encontros, para ele conseguir assimilar a essência do que é a GAN, ele não consegue passar para o outro. Porque a gente percebe que mesmo participando de encontros há tanto tempo, a gente ainda tem um pouco de dificuldade de conseguir passar para o outro do que se trata os nossos encontros, do que se trata esse grupo, do que a gente está cuidando, o que a gente está construindo, e como que a gente consegue fazer com que esses usuários se empoderem e tornem-se também moderadores para que eles possam fazer o nosso papel, né, futuramente, e que não sejamos nós ali, no papel de profissionais, os que fiquem responsáveis pelo grupo, que eles mesmos possam fazer isso. E nesse tempo todo a gente percebe que não é um número grande de usuários, não é um número grande de usuários. O que a gente conseguiu de resultados, na minha opinião, é grandioso. Então, de usuário chegar e falar, olha, hoje eu tive uma consulta com um psiquiatra e eu falei tudo para ele o que eu estava sentindo. Olha, vamos ver se a gente consegue diminuir essa medicação. Então, mostra, né, que ele entendeu qual que é a essência. Aqui a essência é isso mesmo, é o conhecimento, é a troca, é a autonomia de saber se isso me faz bem, isso não me faz bem, de eu poder compartilhar com um amigo, e até mesmo eles fazerem um convite para amigos ou até colegas de banco de espera de consultas. Eu acho que é basicamente isso, não vou mais me estender para não tirar a vez dos meus colegas. Cíntia, muitíssimo obrigado. Eu queria, assim, eu tenho muita admiração pela Cíntia. Quando a gente começou a fazer a GAN, a Cíntia era agente comunitário de saúde e estudou enfermagem, hoje é enfermeira, e para mim foi assim muito gratificante saber que a gestão autônoma de medicação é uma prática que agentes comunitários de saúde podem realizar com muita propriedade, não precisa ser formado em psicologia, essas coisas todas. Então, muito obrigado, Cíntia, por ter participado desde o início da GAN aí na OBS da Jardim Guarani. Tem pessoas que se inscreveram, eu sei que a Nívia, ela vai precisar sair, então eu não queria fazer ele esperar muito para poder falar, então eu sei que você tem necessidade. Você quer falar agora, Nívia, sobre aí Serra, Espírito Santo, como está sendo aí? Posso falar assim, boa noite. Então, sou a Nívia, né? Sou assistente social, sou aqui do Espírito Santo, né? Sou trabalhadora da saúde mental do município de Serra, que fica na Grande Vitória, que é a metrópole, né? Temos 5 municípios, né? Nesse conjunto da Grande Vitória, e a Serra é um deles. E a gente iniciou a GAN, né? No CAPES, onde eu trabalhava até pouco tempo, há mais ou menos 5 anos, e desde o início, né, eu estive nesse começo,
E a GAN lá, assim, tiveram muitas coisas importantes que a gente conseguiu, né, discutir na GAN desse espaço, mas uma coisa que ficou muito latente, assim, muito para a gente muito importante, é que esse espaço da GAN, dentro do CAPES transtorno lá de Serra, era um espaço também de manejo de crise. E aí, quando a gente fala de manejo de crise, não era só por parte dos profissionais, né? A gente entendia que os próprios usuários um pouco faziam essa intervenção, no sentido de respeitar o momento do outro, né? Um pouco se calar e esperar a manifestação do outro que ali não estava bem, né? No sentido de compreender, né, o que o outro trazia naquele momento, na sua manifestação. Então, isso para a gente foi muito importante. Uma outra coisa muito importante, eu acho que foi a pessoa que falou anterior a mim, essa questão de ver essa evolução do próprio usuário e entender que ele pode sim falar, né, para o prescritor, né, sobre as questões que ele sente no corpo com a medicação que ele, né, teria que usar, tudo que ele conseguia sentir, e também, de alguma forma, combinar com esse prescritor, né, a forma de usar, ou a quantidade, foi fantástico, assim, né, os usuários conseguirem entender que eles podem, sim, né, discutir sobre isso com o prescritor, né, então, isso foi uma coisa que ficou também muito latente para a gente. Mas hoje eu estou na referência técnica de saúde mental, junto com uma companheira que já deve estar aqui também, que é a Esilene. E aí, nesse momento, assim, né, eu estou na referência técnica da saúde mental, mais diretamente ligada à atenção primária, né? Então, eu estou mais com um papel de articuladora nesse lugar. E aí, a gente vem pensando, eu e a Zilene, no sentido de também trazer essa questão de implementar a GAN na atenção primária, né? Desde que a gente conseguiu iniciar no CAPES, a gente fez um projeto, apresentou para todo o programa de saúde mental do município, mas não houve uma adesão, assim, da atenção primária, assim, né? E aí, nesse sentido, agora a gente está tentando, né? A gente até colocou a GAN dentro de um espaço de formação, né, de educação permanente para os profissionais da atenção primária, e nesse sentido a gente vai contar com a participação de alguns aqui que já estão no grupo de apoiadores para, né, junto conosco, conversar um pouco sobre a GAN com os profissionais da atenção primária de Serra, para a gente conseguir também começar a GAN, né, na atenção primária de Serra. É um pouco isso que eu queria trazer, e eu não sei se a Zilene está aí, Eduardo, também, se ela quiser se pronunciar, eu acho que é importante, a gente vai precisar sair daqui a pouco. A Camila Mariane se inscreveu e avisou que vai precisar sair para o mesmo compromisso que a Nívia. Deixa só, eu já que estou com a palavra, deixa eu só explicar. A gente tem um compromisso hoje, que a gente está numa articulação também aqui na Grande Vitória, né? No sentido da gente pensar a saúde mental do trabalhador, e nesse sentido a gente está fazendo uma plenária ampliada, e hoje a gente vai estar fazendo essa plenária e às 20 horas. Então, acho que a grande maioria do Espírito Santo que está nesse encontro hoje vai precisar se ausentar um pouquinho mais cedo. Eu não vou me estender, então, não, porque, né, faço das palavras da Nívia as minhas, né, trabalho com a Nívia nesse processo todo, né, estávamos no CAPES, agora estamos na referência, né, e acredito muito, né, na estratégia GAN, né, e é uma alegria estar aqui nesse espaço. E potente, né, a fala do Adebal, né, potente ouvir uma pessoa falando, né, assim, da autonomia, né? Como isso é importante para o sujeito, né? Fiquei muito feliz com a sua fala, Deval. Vou passar a palavra para a Camila, né? Que já se inscreveu, só, né? Peguei o gancho que ele me citou. E boa noite a todos. Daqui a pouco a gente sai para essa plenária, né? Importante também para o nosso movimento aqui no Espírito Santo.
Oi, Camila, você foi chamada para falar. Oi, boa noite a todos, sou Camila, eu sou psicóloga, eu trabalho no CAPS Ilha, o CAPS Vitória, CAPS 2, no Espírito Santo, e nós fizemos um grupo GAN em 2016, nós começamos, e antes disso a gente fez uma preparação também, né? Então a Luciana Carimã, que é professora da UFSC, agora está afastada, está em Portugal, mas ela foi falar sobre esse grupo depois de ter iniciado lá no CAPS Infantil de Vitória. E aí eu soube dessa proposta, acho que soube mais ou menos junto com a Zilene, Fernando, que é outro psicólogo, a Nívia estava numa das primeiras reuniões, daí vamos ver o que é isso, vamos descobrir, aí ela passou os links para os guias, aí levei para a reunião de equipe do CAPS, um psiquiatra e a farmacêutica se interessaram. Então, nós começamos a estudar os guias e ficamos nesse processo de estudo durante um ano, e a gente, às vezes, não conseguia sair de uma página, né, em uma hora de estudo. Foi bem interessante esse processo também, né, a gente tinha separado de 15 em 15 dias as nossas agendas, e foi um pouco difícil conseguir esse espaço na agenda do psiquiatra, um pouco não, foi bastante, mas houve uma insistência aí. E aí, quando começamos o grupo, pelo convite, a gente fez o convite primeiro na reunião de equipe. Aí nós lemos o guia, um ano depois que a Luciana Calimã já tinha que falar. Então, nós falamos também de qual era a proposta, falamos que a gente queria fazer em tal horário, em tal dia, com esses profissionais, né? E aí perguntamos às pessoas, os técnicos de referência, quem eles poderiam indicar. Então, algumas coisas eu faria diferente, porque esse foi o primeiro e único grupo que eu participei, né? Eu vou explicar por que já. Mas aí a gente fez um grupo com limite de presença de participantes, né? Não era um grupo aberto, e a gente pediu os técnicos de referência que indicassem pessoas. A gente não, assim, venham participar, venham conhecer, venham ver. Não foi isso que a gente fez. Então, a gente tentou fazer uma coisa muito estruturadinha e não deu certo. Claro, lógico que não deu certo, mas né, a gente precisava fazer essa tentativa. Para algumas pessoas era muito importante que fosse estruturado. E aí, claro, que não deu certo. Assim, deu certo, né? Mas claro que foi um grupo, como disse a colega, foi um grupo menor de pessoas. Então, começamos com 8 e terminamos com 4. Mas durou 2 anos. Porque foi quinzenal, e aí tinha férias, e aí tinha feriado, e aí tinha dificuldade deles irem, que ele era 8 horas da manhã, então não chegava. Então foi bem complicado. Contudo, nesses 4, foi bem bacana. Desses 4, 2 pessoas eram pacientes do médico que estava lá, e outros 2 eram pacientes do outro médico. Lá no CAPS a gente era luxo, era do verbo não é mais, nós tínhamos 2 psiquiatras. E aí, a gente falava, você consegue falar isso pro seu médico? Você falou isso para fulano, né, o médico? Ele te ouviu? Como é que é? E eles tinham uma vergonha danada de falar, sabe? Se colocar, assim, para o médico, né? E mesmo porque uma dessas pessoas que ela ia vir sempre com familiar. E o familiar sempre queria que ela ficasse quieta o tempo inteiro, que dormisse o tempo inteiro, né? Então, era complicado nesse aspecto, assim. A gente foi contornando a situação, conversando com o médico, né, ampliamos o pessoal mais de cuidado. Mas hoje, eu faria um convite mais aberto, faria um grupo semanal, porque precisa dessa rotina, né, precisa desse tempo. E, infelizmente, a gente não conseguiu. A gente ia retomar, fazer novamente, ano passado. Não conseguimos, aí a farmacêutica saiu, o psiquiatra aposentou, e a equipe diminuiu bastante, muito, nós temos metade da nossa equipe. Então, está bem complicado fazer isso mesmo virtualmente, né? Nosso público aqui de fora, os nossos pacientes, são pouquíssimos que têm acesso à rede social, a celular ou para fazer grupos, né? A gente tem um médico psiquiatra que é professor, que faz um trabalho lá no CAPS, ele tentou iniciar aquele grupo de medicina integrativa,
Acho que é isso. E mas não conseguiu também, as pessoas começam, mas não tem continuidade nesse processo online. Eles têm muita dificuldade de manter, né? Pela internet, pelo celular do pai, do vizinho, da esposa, né? E aí a gente, essa coisa do online não está funcionando muito bem para a gente. Mas a proposta do GAN ainda está no meu coração, ainda está nos meus planos, mas eu preciso de ver um momento mais estratégico para retomar essa discussão lá no CAPESIG. Contudo, entretanto, já divulguei essa discussão para outros cantos. Tem profissionais de Vila Velha aí, que estão aqui, que não fizeram grupo, mas que têm interesse há muito tempo, né? Assim, a gente discute isso com algumas unidades de saúde, fala da proposta, leva o guia, apresenta, e isso tem sido bem bacana, assim, estava sendo bacana, né? Que as pessoas estavam se interessando. Mas aí veio a pandemia, com a diminuição de custos, ficou bem difícil. Obrigada, gente. Muito obrigado, Camila. Se não tem mais ninguém que está com essa urgência ali de Espírito Santo, tem algumas pessoas usuárias que eu gosto sempre de poder chamar um pouco mais na frente, porque às vezes precisam ter outros compromissos aí. Então, uma delas é a nossa amiga Ana, que estive nas primeiras a chegar aqui na sala, Ana Vilar. Você está aqui agora, Ana? Não estou te vendo aqui no quadradinho. Você está aqui, Ana? Ana, deixa eu ver se você ainda está na sala. Oi. Tá aí. Você quer falar agora, Ana? Se tiver alguém que queira sair, quer falar primeiro? Não, acho que você pode falar, Ana. Pode falar. Então, eu sou a Ana, do Gâncio Maria, aqui do Carumbé. Eu vou também abreviar um pouco, né? Resumir um pouco minha história, porque minha história, o mês que vem faz 18 anos, então olha que é muitos anos para falar, né? Vai demorar muito, 18 anos. Então, o que aconteceu comigo? Meu esposo faleceu, e esse foi o gatilho para tudo acontecer na minha vida. Eu nunca fui nele tomar remédio para dor de cabeça, nem nada. E eu passei durante um ano sem tomar nenhum medicamento, porque eu não admitia tomar nenhum medicamento controlado, essas coisas. Achava que eu não precisava disso. Então, cada vez eu ia me preparando mais, cada vez eu ia ficando mais triste, tentando várias vezes suicídio, tendo assim, tipo, um surto de querer ir para a rua e querer se jogar embaixo do carro. Tinha que ser um carro grande, né? Porque pequenininho eu achava que só ia machucar. Então, isso aí foi bastante tempo. Até o dia que eu fui no posto, tem um anjo lá que é Dr. Hugo, né? E encontrei Dr. Hugo e eu vi uma cena que me entristeceu muito dentro do posto. Uma pessoa imensa, assim, de uma certa idade já, um raminho de azaleia na mão e um ursinho, né? Então, eu olhei muito para aquela pessoa e pensei, meu Deus, eu vou ficar assim. Eu tenho filhos, eu tenho netos, né? Então, eu pensei assim, e ninguém liga para nada, ninguém fala nada comigo. Vou usar um pouquinho as palavras da Cíntia, né? Que ela falou que a gente tem que realmente reivindicar o médico, né? Falar as coisas. Mas naquele momento ainda eu não participava do GAN, então eu não sabia. Mas eu entrei na sala do Dr. Hugo e falei, é hoje. Ele começou a escrever no prontuário. O que aconteceu? Eu falei para ele, me deu uma crise de choro muito grande. Eu falei, por favor, me ouve, eu quero conversar, eu quero contar o que me aconteceu, eu não quero mais ir em médico para olhar para mim e não fazer nada, não ouvir o que eu tenho para falar. E aí o doutor Hugo pôs a caneta em cima da mesa e falou, pode falar. Aí foi que eu falei muito com ele. Aí ele me deu os meus remédios. No começo eu fiquei a mesma coisa, tomando o mesmo remédio e tendo surto do mesmo jeito. Ele deu até
um atestado sobre isso, sobre o surto que eu poderia ter, né? E aí eu continuei, assim, tendo aquele susto todo. Muitas vezes ia muito frio, né? Nessa época, eu ia atrás da máquina lá, eu ligava a torneira e punha a mangueira na cabeça, que era para eu ficar molhada para morrer, porque eu falei, eu pego uma doença e eu morro e pronto. E aí eu estou junto com meu esposo. E várias vezes eu fiz isso. E quando tinha surto, meus filhos me trancavam aqui dentro e eles escondiam a chave. E minha casa tem grade e eu não tinha nem por onde sair. E eu ficava desesperada dentro de casa, assim. Eu pensava, eles estão pensando que eu tô louca. Acho que eu tô louca mesmo. Eu pensava assim, né? Aí passou assim uns 5 anos, 6 anos, eu com remédio comecei a ficar um pouquinho melhor, mas ainda tinha surto, tinha dificuldade muito em dormir. Aí fui no posto, como diz a Cíntia, trocar receita. E fiquei lá fora, assim, esperando. Aí, quando o Fábio, que era farmacêutico de lá, me chamou, né? Eu acho que eu fui a primeira a entrar no GAM, naquela sala do posto do GAM. Estava o Eduardo, Luiz, lembra, Eduardo? Estava você, a Elaine, o Dr. Hugo, e mais acho que 2 agentes. E aí eles começaram a conversar comigo, a fazer perguntas. Eu comecei a responder e comecei a chorar também muito, porque eu estava relembrando tudo o que estava passando comigo. E aí eles perguntaram, e eu pensei comigo, mas eu só vim buscar receita, o que esse povo está fazendo, né? Pensei comigo assim, mas eu mal imaginava na minha vida como seria maravilhoso eu ter ficado. Aí, na outra semana, também foi no posto, né? Ainda era só eu e os meninos, o Eduardo e os demais que estavam lá, que começaram. Eu acho que eles ainda estavam meio se preparando ainda para saber como é que eles faziam, como é que eles iam tratar, como é que eles iam chamar, né? Aí, de novo, eu lá com eles sozinha. Aí depois eles resolveram ir lá para cima, no Jardim Damasceno. Aí eu pensava, acho que eu não vou não, mas uma coisa me falava para mim, vai que é bom para você, vai. Aí eu falei, eu vou. Toda vez eu falava que eu não ia, mas quando eu chegava lá, eu ia. E ali com aquela conversa toda, com aquelas pessoas, com a Alexia, né, que era a menininha da USP, com as outras meninas que também passaram por lá. Então, eu comecei, assim, passei a ter mais um sentimento, assim, pelas pessoas. Que eu falo agora, assim, eu sou a Ana do GAM. Eu sou a Ana do GAM, né? Porque a outra Ana que falava muita coisa, assim, no meu ouvido, parecia que eram 2 pessoas, né? Uma falava assim, vai, se mata, a outra falava, não faz isso. Então, era aquela confusão dentro de uma Ana, né? Uma Ana falando isso, eu ouvia a voz falando não faz isso, a outra falando faz. Então, era difícil eu sozinha. Aí, e meus filhos não sabiam o que fazer. Aí foi esse GAM, com a graça de Deus, apareceu essa reunião aí, né, que eu não entendia nada, eu não sabia nem o que falava, eu só ficava escutando, né, o que eles falavam. Aí passou lá para o Damasceno, começou, eu chamei também umas pessoas que eu não sei se estão aí ouvindo, para ir também. Já chamei várias pessoas também que ainda não decidiram ir, mas eu acredito que quando voltar elas vão sim, porque elas precisam. E no GAM eu aprendi o quê no GAM? Eu aprendi que não é só eu. Eu achava que era só eu. Não é só eu. Eu vi que muitas pessoas teve muita dificuldade, que foi para o CAP, eu nem sabia o que era isso,
passou em psiquiatra, né? Eu nunca precisei, graças a Deus. Você vê, as minhas condições da depressão era mais simples do que as das outras pessoas. Então, nisso a gente vai vendo que o peso da gente não é só... É pesado para a gente acha que pesa 1.000 quilos, né? Ou dos outros, não, os outros pesam só um. Não, não é verdade. É tudo igual, chega a não ser uma dor, esse negócio que a gente tem de depressão, chega a ser assim uma dor na alma. Talvez eu queria tentar o suicídio e morrer pela seguinte questão, porque a dor não é no corpo, a dor é na alma. Então, o que aquelas meninas maravilhosas, o doutor Hugo, Eduardo, a gente conversava bastante, ele não ficou muito tempo, mas o tempo que ele ficou foi bem aproveitado, o que ele disse. Graças a Deus que eu olhei para mim e disse, o medicamento não é tudo. 80%, mas 20% tem que ser eu. Hoje eu ainda falo, assim, quando eu fico não querendo mais levantar, querendo ficar na cama o dia inteiro, eu falo, não, eu vou ficar um dia, eu posso ficar, mas hoje não é o dia ainda. Aí eu pensei, eu levanto e aí eu começo a fazer as minhas coisas, tudo, tomo os meus remédios. Então, o que eu tenho que falar do GAN é que ele me ensinou demais. Eu reivindicar os meus direitos com qualquer médico que eu passe, qualquer um. Não tem mais a Ana que abaixa a cabeça, a Ana que fica quieta e tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, doutor. Então vamos fazer isso, porque assim não tá certo. Entendeu? Então eu aprendi bastante, eu aprendi a ter um pouco mais de paciência até comigo mesmo. Só que essa pandemia que veio, ela tá acabando um pouquinho com a gente que já tem esse tipo de doença. Porque a gente não poder... Eu não sou muito de sair, nem muito de ter amigos também, mas de ter a liberdade de sair a hora que você quer. Eu tenho medo de ir no cabeleireiro cortar o cabelo. Eu passei a máquina no meu cabelo aqui em casa, com medo de fazer o cabelo. Então, a manicure não vem mais fazer a unha. Então, é tudo uma coisa que vai assim acumulando, sabe? As coisas que a gente fala que mulher não tem vaidade. Tem sim, não é porque eu tenho 66 anos que eu não tenho a vaidade. Eu tenho, eu gosto de fazer unha, eu gosto de fazer o pé, eu gosto de fazer sobrancelha, eu gosto de tudo isso. Né? Que não é para os outros que eu faço, é para mim mesmo, para mim me sentir bem. Né? Enfim, agora que eu conheço o GAN, sei que não é, como diz a Cíntia, não é só trocar receita, né? Mas eu, como participo do GAN, eu falo muito, então eu já falo para elas tudo o que eu sinto, tudo o que está havendo comigo, então elas já sabem que é só um medicamento mesmo que eu preciso. Porque hoje eu sou uma Ana que reivindica os meus direitos por causa do GAN. Através do GAN eu aprendi isso. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Desculpa a cena de choro, porque é muito bom saber que tem pessoas que se tornam uma família. Porque o GAN fala que ele não é terapêutico. Para mim, ele é uma terapia. Para mim, ele é muito, muito maravilhoso. Boa noite para vocês e obrigado por terem me ouvido. Obrigado, Ana. Gente, são 7:55 e tem bastante pessoas para falar, então eu queria saber, alguém se inscreveu? A Paula e Renata, tem inscrição pronta aí de alguém? Porque tem uma lista grande aqui, hein? A Jennifer se inscreveu lá no iniciozinho. Então vamos deixar, Jennifer. Então, Jennifer, por favor.
Não, ela não se inscreveu, a Jennifer. Pronto. Ué, estava lá no iniciozinho, mas... Moisés falou um pouquinho que ele estava tentando organizar também com os profissionais do abrigo Agã, não sei se ele gostaria de falar. E depois tem a Patrícia Tomimura. Sim, eu queria pedir, Moisés, para a Cláudia de Belo Horizonte poder falar agora, e depois você pode falar em seguida, Moisés, pode ser? Ok, Eduardo, combinado. Beleza. Cláudia, Vinda Nova. Oi. Tá. Oi, Peraí cadê só um você? pouquinho, Eduardo. Peraí só um pouquinho. Desculpa, gente. É porque eu cheguei do plantão, não deu tempo nem de respirar. Ah, tô te vendo agora. É que são tantos quadradinhos na frente que a gente fica procurando onde que tá a pessoa. Boa noite, Cláudia. Boa noite, gente. A Cláudia, ela é psicóloga no Sersan. Não, sou terapeuta ocupacional. Perdão, Cláudia. Então fala você, Cláudia, por favor. Não, eu sou terapeuta ocupacional, gente, do Sersan Venda Nova, que fica em Belo Horizonte. O Sersan é CAPS, né? É igual o CAPS. E eu acho que se a gente vai falar um pouco do começo, né? Assim, eu só vou dar uma pincelada rápida, assim, nessa coisa do começo, assim, como é que a gente pensou a GAN, né? Assim, e como é que está sendo o processo até hoje. A gente começou em 2017. E esse começo foi muito parecido, acho que com a Cíntia falou também umas coisas aí. A gente começa apresentando um pouco qual que era a proposta da GAN para o pessoal da equipe, né? E a equipe começa a selecionar, os técnicos começam a selecionar quem é que podia estar indo participar das reuniões. E foi um fracasso, assim. No primeiro dia, as pessoas foram, a gente apresentou, né, a proposta, e depois eles não apareceram mais. Assim. Aí a gente viu que na outra semana que tinha reunião da GAN, surgiram outras pessoas interessadas, sabe? E a gente viu que essa coisa do desejo era uma coisa que, assim, que era muito maior do que o desejo do próprio técnico, né? Assim, a gente começou a pensar nisso. Essas pessoas chegam, a gente se reuniu primeiro, né, para poder estar esperando quem tinha ido no encontro anterior, aí as pessoas não foram, e aí os outros pacientes foram se achegando e tal, e a gente resolveu fazer um grupo com esses, né. E desde então, a gente tem essa coisa a gente já formou 4 grupos, a gente já teve, né, o atual, agora por causa da pandemia, a gente teve problema, né, porque a gente foi impedido de continuar as atividades presenciais, mas a gente também teve um problema, que eu esqueci quem falou, a respeito dessa coisa da gente ter tentado virtualmente, as reuniões virtuais, a gente continuar. Mas aí o pessoal não tinha dados móveis, né, assim, não tinha Wi-Fi, não tinha internet, não tinha celular e tal, então isso a gente ficou muito limitado, né, mas só voltando na questão do começo, esse grupo começou a se organizar, né, e a gente começou a pensar, uma vez uma pessoa falou que GAN era grupo de ajuda mútua, e assim ficou também, né, assim, é o que a gente faz hoje, que é, além da questão da medicação em si, da questão deles terem uma autonomia para poder estar discutindo que medicação que toma, né, porque antes, assim, ninguém sabia o que é que tomava, para que tomava, como que tomava, era tudo muito imposto, né, assim, como as pessoas eram objetos, né, assim, é o que a gente fala, né, o objeto da clínica lá, eles era uma imposição, né, você vai tomar isso porque é para o seu bem, o que não interessa, né, não precisa, né, e aí
eles começaram a tomar, né, essa coisa de querer saber do médico, né? Tinha gente que não sabia nem quem era seu técnico de referência e seu médico, sabe, assim, por causa da dificuldade mesmo de interação e tal. E aí eles começaram a correr atrás, né? E aí procuraram saber, e aí começaram a tomar posse mesmo, virar e falar assim, olha, eu não gosto desse, esse aqui me faz mal, esse aqui me faz bem, esse aqui... Aí né, discutindo com o outro, que a gente vê que no grupo isso acontece muito, e o grupo foi, né, como todos eles, né, todos os grupos, eles foram tendo uma sequência bacana. A gente não tinha essa coisa de são tantos encontros, né, a gente nunca teve isso com nenhum grupo, a coisa ia correndo livremente, assim, a gente ia percebendo que quando a gente até pensava em dar um corte mesmo, né, para pensar em outros horários para outros grupos, eles ficavam muito incomodados. E aí que surgiu esse grupo de ajuda mútua, né, que assim, que a gente foi trabalhando com eles e a gente começou a fazer o trabalho, que eu não sei se está na hora de ficar falando isso, Eduardo, porque às vezes vai ter um outro momento, né, porque a gente está falando muito do começo, né, assim, dessa coisa da gente trabalhar nas casas dos usuários, né. Não, pode falar à vontade, você fica à vontade, Cláudia. É porque aí depois eu não paro. Não, você fica à vontade, mas pare, por favor, uma hora. Tá bom, aí você me avisa. Você me avisa. Aí a gente viu que a gente podia estar fazendo esse trabalho nas casas dos usuários. E a gente começou a fazer um trabalho extra-Sersan, né? As reuniões não aconteciam mais no Sersan, até porque tinha muita confusão dentro do serviço, né? Assim, para um grupo ficar fechado era impossível. Então a gente começou a trabalhar essa possibilidade do grupo acolher quem estava o grupo como um todo, né? E a gente, o médico, o farmacêutico e tal, a gente ia junto no grupo, na casa do usuário. Lembrando, né, a gente já conversou disso, né, Eduardo, assim, que a gente teve e a gente tem total apoio da gerência do serviço, né, e a gente tem os meios, por exemplo, para poder ir na casa do senhor X, a gente marca dentro do Sersan, tal horário, o nosso transporte leva e a gente vai até a casa do senhor X. Aí lá, né, geralmente, né, o usuário oferece o lanche, ou a gente, né, negocia, a gente dá alguma coisa do lanche também, que é também o dinheiro que é fornecido, né, através do bazar, do Sersan, mesmo de doação, a gente tem uma grana que a gente pode estar usando, né, para essas atividades. A gente teve também, no primeiro grupo, que foi um grupo também muito massa, que foi o primeiro grupo que sai para ir no cinema, e acho que isso foi muito legal, assim, que eles vão juntos, a gente faz uma reunião para eles escolherem o filme, e aí eles escolhem o filme, escolhem o horário, o lugar, é um shopping que tem perto do Sersan, eles vão, aí eles registram tudo, né, levam a máquina fotográfica, registram todos os momentos lá, e aí voltam depois contando para a gente, né, como que tinha sido a experiência, a gente ficou lá esperando, ansiosos, esperando, né, o resultado. Esse grupo começa a perceber que a grana estava ficando pouca, e aí eles se organizam, e uma sabia fazer bombom, então foram para a casa dela para poder fazer bombom, e aí vendendo bombom na porta de escola, lá perto do Sersan, na porta do Sersan, vendendo para os funcionários e tal, para poder arrecadar dinheiro. Teve grupo também que fez rifa para o Natal, por exemplo, né? Fez rifa para poder a gente ter um Natal da GAN só. O Sersan sempre tem um Natal separado, aí teve o Natal da GAN. Esse grupo vendeu rifa de umas coisas que a gente ganhou também, que a gente conseguiu, vendeu pra caramba, e a gente fez assim, a gente foi almoçar num restaurante que eles escolheram, sabe, assim, foi muito massa, foi uma coisa totalmente diferente e fora da realidade da maioria, né, assim, ninguém nunca tinha entrado num restaurante, a maioria ali não tinha.
isso também foi uma coisa bacana que a gente conseguiu, sabe? E tudo vindo deles, assim, o desejo deles, os aniversários todos a gente comemorava, ou no Habib's, que é lá perto, ou na padaria que tem uma lanchonete bacana. A gente sempre inventou algumas coisas para sair dessa coisa da rotina ali, e as discussões sobre as medicações, elas aconteciam também dentro desses espaços, né, assim, não ficava uma coisa rígida, nunca foi uma coisa rígida, né, igual a gente falou, a apostila, eles têm como uma coisa super importante, né, a apostila eu falo que é muito assim, na hora que escreve o nome, isso aqui é meu, sabe, assim, eu acho que dá um pertencimento, eles têm uma coisa de levar para a família, que fazem parte desse grupo, né, eu acho que isso faz uma diferença gritante, assim, gritante. Eu acho que isso é importante falar, eu acho que atualmente o grupo que está mais coeso, que eles continuam se falando, sabe, assim, um liga para o outro, eles continuam muito amigos. Esse grupo ele foi formado com indicação, esse último, com algumas indicações, e a maioria não. Esse grupo todo é psicótico, todo mundo é psicótico. Não tem alcoolista, né? Porque a gente não trabalha, né, com álcool e droga, assim. Tem algum álcool secundário, né? Mas esse caso não tinha. E só psicótico, nenhum neurótico grave, nenhum, sabe, e pacientes que deliram, que aí o grupo acolhe, e paciente que se organiza no grupo, sabe, a experiência é muito bacana, assim, e agora a gente está suspenso por causa da pandemia, né, a gente no ano passado a gente fez depois que a gente entrou, né, depois de março, a gente teve uma reunião que foi em dezembro, que foi no Natal, que a gente reuniu com todos os cuidados, é óbvio, né? Mas foi muito rico também. Foi o dia que eles fizeram os depoimentos, a gente gravou o depoimento de cada um, falando da importância da GAN na vida, sabe? Assim, tanto que mudou, né? Mudou tudo, né? Porque desde essa questão da medicação, mas também essa questão do reconhecimento, sabe, da família, assim. A gente viu que teve alguma mudança, sabe? Mas é isso, assim. Resumir. Cláudia, eu achei super bacana. Eu não vou falar, não, porque tem outras pessoas, mas eu queria só te perguntar, eu não entendi bem isso de ir na casa, como é que é isso de ir na casa? O grupo acontecia na casa, vocês combinavam, a partir do quê? O que movimentava isso? Renata, a gente faz o seguinte, a gente escolhia, a gente começou a falar disso, sabe, assim, de ir na casa e tal, aí uns começaram a se oferecer. No primeiro grupo, para você ter uma ideia, assim, o primeiro grupo que foi feito, quem recebeu a gente em casa, e assim, quando a gente chegou à mesa, estava toda posta, linda, maravilhosa, é uma paciente que até da Alessandra está até no grupo aí, que era moradora de rua, e aí a gente conseguiu, né, assim, foi um trabalho árduo e tal, do serviço e tal, e ela conseguiu a casa dela, e ela recebeu a gente nessa casa, sabe? E aí, a partir daí, a gente foi julgando a ideia, e eles topando, sabe? Então, as reuniões aconteciam nas casas, sabe? Até começar a pandemia, a gente tinha as reuniões na casa. Semana que vem, nós vamos para a casa de quem? Né? Aí, o fulano se oferecia, né? Então, assim, a gente se organizava, né? Tudo apertadinho na salinha, sabe? Assim, e fazia a reunião. Nós paramos em tal capítulo, então nós vamos continuar no módulo tal, vamos continuar e tal. Às vezes a coisa desbancava para outro caminho, mas a gente fez isso. Isso foi muito massa, né? Que a gente sai daquele ambiente ali, né? E a gente e essa coisa, por exemplo, a gente tem experiência desse último grupo também, de ter uma paciente que tentou autoextermínio várias vezes, assim, um paciente muito grave, e que a gente foi muito mais na casa dela, porque ela queria fazer a broa pra gente, ela queria fazer o cachorro-quente pra gente. Então, assim, ela mudou de posição, sabe? Ela mudou de lugar,
sabe? Então, isso foi muito legal. Tá? Obrigada, Cláudia. Muito obrigado, Cláudia. Gente, a gente vai precisar, os próximos, economizar um pouco mais do tempo para dar tempo para todo mundo. Eu sei que tem a Patrícia, que já está com a mãozinha levantada aqui. Então, eu vou chamar primeiro a Patrícia. E depois eu sei que tem a Luciana, de São Paulo, também para falar. O Anselmo já está com a mão levantada também, né, Anselmo? Estou vendo aqui. Isso, tem o Anselmo. Tem a Mariane de Osasco. Você está aqui na sala, Mari? Pergunta. Ou a Carol? Eduardo, o Moisés também está com a mão levantada. Sim, o Moisés vai falar. Eu não quero só saber quem está para eu calcular aqui quantas pessoas tem para falar. Muito bem. Patrícia, você pode falar, Patrícia? Sim, boa noite. Eu me chamo Patrícia, eu sou usuária e eu sou também profissional, eu sou psicóloga. Eu, na medida do meu parco conhecimento da GAN, né, eu fui aluna do Edu na UF, no curso de mestrado de psicologia, né? Agradeço aí o Edu pelo conhecimento que ele me passou. Muito obrigada, Edu, pelo conhecimento, pelo exemplo. E eu tento praticar o GAN na minha vida, né? Mas eu tenho dificuldades porque eu não tenho muito apoio profissional, nem na esfera pública, nem na esfera privada, né? Assim, dos profissionais que me acompanham na minha saúde mental, né? E aí eu pedi a minha técnica de referência para poder me encaminhar para o ambulatório da saúde mental de Pendotiba para falar com a Renata Ortega. E eu falei com as gestoras, mas por uma questão de territorialismo, não exatamente de territorialidade, mas porque territorialidade a gente entende, porque territorialidade seria uma coisa assim, dentro desse território é necessário a abrangência dentro do território, mas eu entendi como um territorialismo, porque não estão me proporcionando o devido apoio dentro do CAPS para eu poder diminuir minha medicação, entende? Não estão me proporcionando devido apoio psicológico e psiquiátrico. Então, eu enfatizo novamente que o desejo do usuário ele tem que ser trabalhado em relação à sexualidade, em relação aos medicamentos, enquanto opositores à realização do desejo, ou melhor, enquanto maus canalizadores das pulsões do inconsciente para que estas se organizem para que o ego consiga tomar decisões adequadas e para a realização dos desejos. E só desse modo que haverá uma civilidade nos CAPs, porque o que acontece nos CAPs hoje é lamentável, né? O que eu vejo no CAPS Casa do Largo, por exemplo, e o que eu vejo em outros CAPs é uma contenção química, entendeu? Como é denunciada num texto da ONUCO, que para que a pessoa possa frequentar o CAPS e comer, é necessário que a pessoa aceite uma determinada quantidade de medicamento. Então, é muito triste ver um CAPS com um amontoado de sintomas medicalizados, entendeu? É muito triste ver isso. E essa situação só vai se modificar, entendeu? Com 3 tipos de investimento. Investimento do Estado no SUS, para que haja mais apoio psicológico e de serviço social, e isso não está nem próximo de acontecer, porque o Estado não se interessa pelo SUS, pelo contrário, o Estado se interessa no desmonte do SUS. O investimento da gestão nos profissionais, que aí depende de cada gestor,
e o investimento dos profissionais na sua própria formação. E isso eu estou vendo aqui no GAN, muitos profissionais se interessando pela sua própria formação, e eu queria parabenizar a todos. Muito obrigada. A gente que agradece a sua fala, Patrícia. Você é muito bem-vinda. Então, não tem ninguém de Osasco, tem o Moisés, que já estava com a mão levantada, e o Anselmo. Moisés. Então, pessoal, boa noite. Então, vou tentar ser breve. Assim, queria só dividir um pouco com vocês como é que a gente está pensando um pouco lá no abrigo. Eu falo da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. E aí, assim, pô, Patrícia, obrigado pela tua fala, de verdade. Te ouvir foi muito bom, que tu tá trazendo, que tu trouxe pra gente, pro grupo. E dizer o seguinte, que as experiências que eu tô ouvindo aqui hoje, num primeiro momento, parece que é estratégia, e aí eu tô falando de um lugar na política de assistência social, dentro de um abrigo para população adulta em situação de rua, parece que é algo extremamente distante. E aí, ouvindo as experiências hoje, eu percebo que é possível pensar na prática, na estratégia GAN, dentro desse abrigo. Então, eu tenho tentado, junto com outros profissionais, de certo modo, aquecer um pouco de desejo pela prática, pela estratégia. E aí hoje tem 2 profissionais aqui do abrigo que estão participando, e queria agradecer esses profissionais por estarem aqui, que são 2, um psicólogo e uma psicóloga, né? São formações diferentes da minha. Eu sou professor de educação física, eu falei isso num outro encontro nosso. E aí queria agradecer esses profissionais. E aí a gente está iniciando um processo lá de tentar ler o guia junto, né? Primeiro o guia do moderador e depois tentar começar a ler o guia do usuário. E assim, dividir com vocês mesmo e agradecer, porque para mim hoje ficou muito mais próximo, muito mais palpável. E esse encontro, assim, com esse título, O Começo, eu acho que foi brilhante a ideia, porque é isso. E acreditando que o GAN é uma estratégia política, né, de resistência. E como é que nasce isso, né? Por que pensar isso no abrigo, né? Grande parte dos nossos usuários lá do serviço são usuários que fazem uso prejudicial de álcool e drogas. E a gente vê um movimento, que aí já circulou aqui na nossa roda, da renovação de receita, né? Que esses usuários chegam até o CAPS para renovar suas receitas, e vão lá só para isso. Então, majoritariamente, os nossos usuários hoje do serviço são usuários do serviço AD. E aí eu acho que 2 ou 3 usuários são usuários que são do CAPS na cidade. Mas, assim, nesse movimento, tanto no AD quanto no 2, esse movimento de renovação de receita. Então, eu acho que é possível pensar o GAN dentro dessa política de assistência social, fora da política de saúde. Eu conheci enquanto residente de saúde, né, na saúde da família, e aí tento extrapolar um pouco isso pensando dentro do abrigo, na política de assistência. E aí me sinto feliz pelo espaço de estar dividindo isso com vocês, de estar aprendendo com vocês, e obrigado mais uma vez, e agradecer os profissionais que vieram comigo, que estão tentando, de certa forma, também estar junto comigo. E é isso, pessoal. Obrigado, boa noite e gratidão pelo espaço de fala. Parabéns, Moisés. O Moisés fez o curso ano passado, o curso que a gente fez, que a gente pensava em reunir 50 pessoas, acabou reunindo 250 pessoas, e gerou esse fórum aqui, que foi produto daquele curso. E o Moisés estava acompanhando aquele curso também. E eu gostaria de que as pessoas que vieram com o Moisés, só dar ligar a câmera, só para a gente ver aqui, conhecer vocês e dar boa. Wallace, boa noite, Wallace. E a outra pessoa, quem é? Desculpa, Moisés, eu não estou identificando outra pessoa além do Wallace. É o Wallace Carvalho, que está aqui conosco, e a Monique Barreto, que é a psicóloga lá do serviço também, que está junto com a gente. Então, muito bem-vindos vocês.
E muito legal a gente poder começar esse começo no abrigo com vocês. Muito bom mesmo. Então, gente, tem o pessoal, tem o Anselmo que está com a mão levantada, mas tem o pessoal do Esperança, o Robson chegou, e tá o Marcos desde o comecinho aqui. Vocês podiam dar uma breve alô para nós, pessoal do Esperança Recife? Eu acho que o Robson pode falar um pouco do começo, não é, Robson? Nós estamos começando, realmente. Mas já tem algumas pessoas que já praticaram, né? O Robson foi um deles. Queria falar um pouco dessa experiência inicial do novembro e dezembro do ano passado. Eu tinha visto o Robson aqui. Você está aqui na sala, Robson? Caiu? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, Robson. Então, Marcos, tenta se arrumar aí com o Robson. Enquanto isso, eu vou chamar a Luciana. Luciana de São Paulo. Luciana, você está aqui do Silmaria? Luciana. Você está aqui, Luciana? Deixa eu ver se está aqui. A Luciana avisou no chat que ela precisaria sair. Ela saiu? Luciana Ribeiro Barbosa, é essa? Não, era a Fernandes. Está aqui. Tá. Não está, saiu. Muito bem, a Luciana saiu. O Rubens, você está na sala, Rubens? Rubens está aqui na sala. Amigo Rubens. Boa noite, tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Então, se tiver um tempinho, posso falar um pouquinho. Tem tempinho, sim. Pode falar, meu amigo. Onde você está? Não estou te vendo. Tá aqui, vi. Tô vendo. Então, boa noite a todos. Meu nome é Rubens e eu não participo eu sou do BS Silmaria, não participo do grupo desde o início, participo há cerca de 2 anos e meio e atualmente eu tomo remédio controlado, para o meu modo de entender, uma quantidade excessiva de remédios, mas acredito eu que necessário para a minha estabilidade emocional. Pretendo um dia deixar de tomar esses remédios, porque não nasci com eles e não quero morrer com eles. A minha pretensão, portanto, é de deixar de tomá-los. Com relação ao grupo, é um grande apoio que a gente tem. Nós temos aí pessoas como a Ana, que falou no início, Ana Vilar, e a Luciana queria falar agora também, que é uma grande amiga nossa, do grupo também, e temos muitos profissionais que são muito atenciosos com o grupo, e acabam sendo, além de profissionais, né, passam um pouco da linha do profissionalismo e cruzam um pouco a linha de humanidade, e isso deixa a gente muito mais com expectativa muito melhor, porque não é fácil você estar numa situação de situação mental ruim e ainda não ter um auxílio, seja de quem for, de família, de profissional ou de amigos, qualquer pessoa que estiver do seu lado, que estiver apoiando você, que estiver te dando uma palavra, que estiver te dando um incentivo, qualquer pessoa vai te fazer bem. E isso a gente sempre espera como ser humano, embora a gente às vezes se decepcione. Então é isso. Muito obrigado a todos e uma boa noite. E o encontro está sendo muito produtivo. Parabéns, Eduardo. Muito obrigado, Rubens. O Rubens também acompanhou todos os encontros ano passado do curso
foi das pessoas que ajudou a construir o curso e ajudou a construir esse fórum aqui também. Sim, muito obrigado. E eu não sei como é que está a lista, Renata e Paula, assim, eu sei que tem o Anselmo e... Como é que... Aí, pode ouvir o Anselmo agora? A Patrícia também estava na fila, né? Mas eu acho que ela vai precisar sair. A Patrícia vai sair. Anselmo, pode ir então, e depois eu vou chamar o pessoal do CAPS Capela do Socorro. Boa noite, pessoal. Como o Rogério me apresentou, eu sou Anselmo, sou aqui de Aracaju, né, Sergipe. Trabalho, diferentemente da maioria de vocês, trabalho com medida socioeducativa de internação, mas, assim, eu tive uma experiência como profissional em CAPS 3, há uns 4 anos, mas eu não conhecia, não sabia da existência da GAN, não se discutia isso, né, no CAPS, essa da medicalização, isso não era pautado, assim, ao contrário, né, como a Patrícia colocou, a contenção química era muito, muito forte, muito grande. E aí, nesse percurso, nessa experiência, nesse contato, né, eu me interessei mais pela questão, pela temática, e fui fazer especialização, fiz especialização em saúde mental, né, em atenção psicossocial, e fiz esse curso que o Eduardo citou aí o ano passado, e eu não consegui mais deixar de me interessar pela GAN, né? Então, ela tem sido, assim, uma constante, digamos, na minha vida. Eu me interessei, eu me apaixonei mesmo, como diz, eu gamei, né? E eu estou tentando trazer algumas colegas, né, de trabalho, algumas conhecidas até da própria pós e do próprio local de trabalho, para ver se a gente consegue fazer um trabalho aqui. Então, a gente está bem no começo mesmo, é ainda uma questão bem embrionária, mas a gente está vendo a possibilidade, sim, de conseguir criar um grupo. A gente está assim, quando eu vi alguns relatos aí de que passou tipo 1 ano para tentar formar um grupo, então eu fiquei até mais aliviado, porque eu estou assim, digamos, naquela angústia, né, de querer começar, mas não teve ainda esse começo, né? Então, e assim, é um público totalmente diferente, né? São adolescentes privados de liberdades, eles não, o espaço é unidade de internação, né? Embora a gente trabalhe numa unidade de saúde, mas o trabalho tem que ser feito na unidade onde eles estão, lá internos. Mas essa questão da contenção química é uma constante, isso é muito forte neles, né? Então, isso foi também que nos despertou esse interesse de trabalhar essa questão também com os adolescentes. Por que não, né? Por que não com os adolescentes? Já que, infelizmente, quando eu passei no CAPS, eu não conhecia, e aí eu, poxa vida, né? Como teria sido bom se eu já conhecesse há muito mais tempo a GAN, né? Quanto potencial tem de a gente desenvolver isso nos serviços, né? Nos CAPs, enfim. E ao contrário, eu era incentivado e não refletia, e fazia o contrário mesmo, que se não usasse a medicação, então não poderia estar naquele espaço. Então, era mesmo para consumir, para usar, enfim. Então, o convencimento para que a pessoa usasse a medicação, né? E os usuários com as suas estratégias de tentar escapar, muitas vezes, do uso dessa medicação, né? Eles faziam lá uns que acabavam não usando como a gente queria, né? E aí, hoje, eu penso, eu não tinha esse conhecimento, né? E aí, ter me encontrado a GAN, e aí eu tive que, como a colega colocou, a gente foi buscar, eu, no caso, fui atrás, né? Eu descobri estudando, eu me interessei muito pela questão da saúde mental e eu fui estudar. E aí foi quando eu conheci a GAN uma disciplina, psicofarmacologia, onde que a professora apresentou. Existe isso aqui e tal, e a gente foi trabalhar em cima do guia do moderador, né? Conhecendo e tal. E aí,
não paramos mais. Eu não parei, e aí tem uma psicóloga aqui que está participando também, que ela já é até bom, porque ela já está com um trabalho iniciado de grupos online, né, com adolescentes, atendimentos com os adolescentes. E aí a gente está pensando, de repente, fazer alguma experiência híbrida, né, tanto online e também já, porque não presencial, já que a gente consegue num espaço adequado, né, com distanciamento, com todas as... conseguir manter um grupo semanalmente. A ideia está pensando em fazer uma semana presencial, na outra online e tal. Tem também um enfermeiro que está bastante interessado. E aí a gente está, né, tentando ver se esse grupo vão somando mais pessoas, se a gente vai conquistando mais pessoas para que se somem a essa experiência aqui no Estado, que infelizmente é ainda muito incipiente, né? Não temos praticamente, não vejo essa discussão aqui, né? Então, quem sabe a gente não consegue disseminar, né, essa experiência aqui no nosso Estado, que é riquíssima, e os depoimentos, os relatos de todos aí, só me deixam mais motivado em continuar. Quando eu, às vezes, penso em fraquejar, em desistir, sei lá, será que vai dar certo isso, né? Aí, quando eu me encontro com vocês, aí eu me encho de forças, de vontade, de desejo de realizar esse trabalho. Então, é isso. A gente está numa fase muito, muito embrionária, mas a cada dia vai surgindo alguma esperança de que a gente consiga trabalhar. E aí, no nosso caso, lá, a gente conta com o apoio da gerente lá da unidade de saúde, ela incentiva, né? Interessante e tal. Está tentando ver se a gente consegue montar sala de atendimento com as tecnologias, com câmeras, com esses recursos todos, para poder fazer o atendimento online. E assim, é uma incentivadora, apesar que ela não conhece a experiência, mas ela está apostando mesmo sem conhecer, né? Está confiando na sua equipe. E aí é isso, a gente espera que nos próximos encontros a gente já traga algo de concreto. Mas aí, quem sabe, não seja tão rápido, ou que eu fiquei tão alegre, a gente passou um ano para tentar criar um grupo, né? Então, nem tudo está perdido para a gente aqui, então a gente tem como conseguir ainda concretizar esse nosso desejo aqui, né? Que a gente não chegou nos usuários ainda. Então, estamos naquele processo de quem faz uso dos psicotrópicos, tais, quais são os potenciais, digamos, usuários para esse grupo, estamos nessa fase ainda. Mas que tem, sim, pessoas, adolescentes, isso não material, infelizmente, temos muitos adolescentes que usam, né? Anselmo, só de levar essa discussão para o seu trabalho e o trabalho que né, e como as medicações são usadas, eu acho que é super concreto. Eu acho que já se concretizou. Quer ampliar mais, né? Sim, já se concretizou, já fez até... O Andrew está aqui? O Andrew? Tá hoje, não sabe? Eu não consegui ver se ele está, né? Agora eu vi que a Anitta falou no chat que você está aqui na sala, Anitta. Só dá um alô para nós, assim, para a gente te conhecer. Cadê você, Anitta? Anitta? Bem, depois a gente... tá bom, beleza. Então, nos conhecemos sem vídeo. Tá bom, tá muito bom. Seja muito bem-vinda, Anitta. Gente, são 20h36, vamos tentar fazer o maior esforço para a gente ir até as 21 horas, e eu tinha feito a combinação com o Edu, falei assim, Edu, você se sinta à vontade, a hora que você quiser se inscrever, se inscreva. Ele não se sentiu à vontade até agora. Mas se você não se sentir à vontade, quando chegar mais perto do fim, então, aí a gente vai passar a palavra para você. Então, estamos já chegando, são 20h36, eu queria perguntar se a Adriana de Serra, do CAPS AD Laranjeira, você gostaria de falar, Adriana? Estou te consultando, te perguntando se você gostaria. Boa noite a todos. Eu acho que hoje é o dia de ouvir. Tá ótimo. bom? Eu acho que hoje é o dia de ouvir.
Tá muito bom, tá muito bom. Então, vamos ouvindo aí. Alguém do CAPS Capela do Socorro, não sei se a Fernanda ou Tamires está aqui na sala. Eu estou aguardando ainda o Marcos e o Robson, ali do Esperança. Vocês se arrumaram, Marcos? Oi, Eduardo, voltei. Cadê o Robson? Cadê o Minha Robson? internet está bem inconstante. Estou aqui. Partilhando um pouco da experiência que a gente tem tido no Esperança, né? A gente... E aí é uma coisa bacana, que eu acho que a proposta do GAN surgiu lá no Esperança no final do ano passado, né? E veio através da psiquiatra que tinha acabado de chegar. Ela fez, olha, tem isso aqui, como é que a gente pode fazer para trabalhar? E começou a organizar. E aí uma coisa que eu tenho reparado em diferentes relatos, né, que são muito ricos, cada um partindo de um momento específico, né? E lá no Esperança, essa partida nossa para o início da implementação do GAN surgiu, vamos estudar, vamos sentar, vamos ler o guia, junto com alguns técnicos, a psiquiatra, os residentes, e foi discutindo de como formar esse grupo. Mas a ideia a gente teve, e logo após esse período, foi relativamente curto, a gente implementou, e daí foi colher os efeitos e ver como é que aquilo funcionaria. Então, a gente, durante 2 meses, aplicou os 4 primeiros passos da primeira parte do guia, e aí agora a gente está se organizando para expandir isso, né, para os outros turnos, com mais profissionais, com os novos residentes que chegaram, e considerando o desafio que é implementar um grupo na pandemia, né, porque a gente começou na pandemia, teve uma série de limitações por conta disso, né, inclusive de espaço dentro do CAPS, de locais para a realização desse grupo, e aí, na terça-feira, eu vi que também aqui as possibilidades de um GAN antes da pandemia, que o Cezanne trouxe, que eu achei maravilhoso o relato de fazer o grupo na casa dos usuários, né? E aí, uma das coisas que a gente vem discutindo hoje, inclusive, lá no CAPS, a riqueza que é esse espaço de partilhar essas diferentes experiências e tentar encontrar construir um GAN que tenha a nossa especificidade, né, considerando Recife, a nossa cidade, considerando os usuários que ali frequentam, a dinâmica do CAPS, que somos um CAPS 2, em Recife, dentro de uma área que é muito marcada por uma desigualdade social, né, até do lado, assim, temos os bairros mais nobres da cidade, e do outro, várias comunidades que são paupérrimas, então isso é muito marcante na população que a gente atende. E aí, várias dúvidas surgiram quando a gente partiu para a implementação, né? A gente vai chamar os usuários que a gente vê que poderia ter um potencial de ser um multiplicador do GAN, a gente faz com quem está na casa, que naturalmente estão precisando daquele espaço, e são usuários que naquele momento estão mais comprometidos. E aí, meio que foi, vamos fazer um pouquinho de cada, vamos pegar esses usuários que a gente vê que tem um potencial de ampliar essa discussão, vamos pegar, e foi surpreendente os resultados, né? Mesmo sendo curto e com poucos encontros, teve ganhos muito positivos. E uma das coisas que a gente estava discutindo hoje, inclusive, um ganho muito nosso para nós profissionais, porque fizemos um atendimento essa semana também, a psiquiatra, a gente estava falando na reunião de turno, que a gente viu ali o poder que o usuário, de decisão, de autonomia que o usuário tem a partir dessa construção que é feita no GAN. Então, a nossa ideia é que a gente possa, ouvindo todas as experiências partilhadas aqui, a gente possa encontrar e também partilhar um pouco a partir
partir do mês que vem a gente vai retomar esses estudos, né? Para implementar o quanto antes e trazer um pouco mais dessa nossa experiência. Mas é muito significativo. Eu acho que no encontro que a gente teve na terça-feira também falaram sobre como é vivo para a gente, como profissional, dentro do contexto que a gente está, é um ganho, é um sopro de algo novo para esse fazer nosso que às vezes pode ser tão burocrático também, né? Mas é isso, eu acho que a experiência do Esperança é bem inicial ainda, mas e também tem, por exemplo, porque tinha médicos residentes de saúde da família, tinha farmacêuticos, muitas pessoas envolvidas, e que estão expandindo essas experiências para aplicar na atenção primária, no CAPS AD. Então, eu acho que o papel do multiplicador não só para os usuários, mas também para os profissionais, que tem sido essa experiência, esse início de experiência do GAN no CAPS Esperança. Muito obrigado, Robson. Carol, não sabia que você estava na sala. Eu fiquei procurando alguém de Osasco, eu não encontrei. Mas a Carol disse que vai ter que sair e vai ficar para a próxima vez que ela vai compartilhar, não tem problema nenhum. Mas eles, hoje, né, no WhatsApp, fizeram uma proposta de fazer uma hora, um encontro dos novos usuários que estão participando na GAN agora, porque lá em Osasco, eles começaram agora muito recentemente, um grupo GAN, presencial mesmo, com poucas pessoas, e eu até perguntei, será que tem algum pessoal do grupo aí, né, de usuários que possa vir hoje à noite? Eles falaram, à noite não dá, mas durante o dia dá. Então, aí ficou meio que combinado. Então, lá para adiante, no segundo semestre, a gente fazer um encontro com os usuários que já começarem a participar, né, aqui com a gente. Enfim, teve essa ideia do pessoal de Osasco, mas depois a gente fala melhor. Muito bem. Eu queria saber se mais alguém, se eu esqueci aqui, sim, eu queria só perguntar, eu sei que o professor Alexandre está um pouco adoentado, não sei se gostaria de deixar para a próxima, falar da pesquisa, ou se gostaria de falar hoje, mas a gente já está chegando na parte final, né, do encontro, são 20h44, e eu gostaria também de passar para o Edu. Alexandre, você está na sala, Alexandre? Ou a Neide? Bem, estava na sala, porque ele fez distribuiu o livro do Adebal, tudo. Então, a gente possa, talvez, deixar para a próxima, tá bom, Alexandre? Para você poder falar com calma da pesquisa. Você quer falar, Adebal? Você está com a mão levantada? É rápido, Eduardo. Os dois medicamentos que me deram 2 efeitos colaterais muito fortes, e o que me revoltou um pouco, que eu não fui avisado disso pelos psiquiatras. Primeiro foi a quetiapina, eu fui 2 vezes ao pronto-socorro na madrugada, sem saliva, tomando água. E na segunda vez que eu fui, um médico experiente, de 60 anos, disse, está tomando quetiapina? Eu disse, pare que esse negócio é sério. Você fica como se tivesse uma apneia, uma coisa horrível. Aí, quando eu cheguei, o médico passou a olanzapina. Esse foi horrível, porque deu a glicemia alta, que eu nunca tive histórico de ninguém de diabetes na família. E aí, a médica cubana foi quem me disse no UBS, disse, se está tomando alguma medicação, quando eu disse, ela disse, dá esse efeito. Quer dizer, eu achei uma falta de responsabilidade dos médicos não alertar a gente para saber, sabe? E quando eu fui bater de frente, eles quiseram, aí eu disse, não, peraí, para paciência. Então, eu estou colocando, o meu começo foi aí. Quer dizer, se a gente não tiver cuidado, é como a Ana disse, você fica tomando a medicação que não serve. Eu aprendi a conviver com as alucinações do delírio numa boa. Eu vejo, às vezes, uma menina andando aqui dentro de casa, nem ligo mais, entendeu? Quer dizer, porque eu estudei muito, eu leio muito essa coisa. Porque se você não lê para saber o que danado você tem e deixar só a nível do médico, fica ruim. Então, como eu leio muito e estudo, procuro saber, eu estou aprendendo a conviver. E outra coisa, a pandemia não me afeta porque eu tenho uma bipolaridade onde a minha irritabilidade é alta. Eu desenvolvi uma fobia social forte. Eu não sei estar numa fila que qualquer coisa eu arengo. Então, eu acho muito bom as redes sociais, porque é melhor. É só isso, tá bom? Valeu.
Valeu, Adebal. Eu queria fazer também uma pergunta para a Fernanda Abreu, que a gente teve uma reunião muito boa de infanto-juvenil e ninguém falou de infanto-juvenil nesse dia, melhor, nesse dia não, nessa noite de hoje. Eu não sei se você gostaria de falar, Fernanda, alguma coisa? Eu não sei. Oi, boa noite. Tudo bem? Posso falar assim, falando sobre o começo, né? Eu sou farmacêutica, eu atuo num CAPS IJ2, na região de Itaquera, né, Zona Leste. É um território bem grande, e aí a gente é privilegiado na região que nós temos 2 CAPS IJ, né? Devido à demanda, o território ser bem grande, né? Então, dividiu entre o CAPS Itaquera e o CAPS Cidade Líder, que é ali na região do Parque do Carmo, é a região que o CAPS que eu estou está lotado, né? A gente tem uma equipe bem grande. Eu fui apresentada no GAN por uma outra farmacêutica de um CAPS adulto, que o gestor da unidade veio de uma outra região, onde ele já estava fazendo, né? Ele apresentou, implementou nesse CAPS adulto, e aí ele apresentou para a gente, tanto do álcool e drogas e dos IJs, e a gente se interessou, e a gente está correndo atrás para tentar implementar também lá no nosso serviço. A gente já está atendendo um público dos adolescentes no uso de substâncias também, né, o público AD. A gente atende desde os pequenininhos até 18 anos, dá para se atender até os 20, 21, 22. A gente atende em torno de prontuários ativos, a gente está com mais de 400. É uma região que é até engraçado, assim, quem não conhece, assim, que passa, tem muitas casas bem grandes, né, até de um valor de aquisição alto, e, assim, 2 ruas para baixo, comunidades imensas, né. A gente atende um público com uma vulnerabilidade social muito grande, de pessoas que moram em sobrados de não sei quantos andares, não sei quantos cômodos, e pacientes que moram numa comunidade, num barraco de madeira, né, sem saneamento básico. Então, assim, a gente se depara com muita coisa. Tem a questão da medicalização muito forte, por parte de alguns profissionais, por parte de algumas UBS, por parte de muitos familiares, e a gente tá difícil, assim, né, de tentar acessar essas pessoas. A gente trabalha muito, assim, tentando sensibilizar a família, porque como a gente atende um público da infância, né, o público-alvo maior é com os familiares. E a gente tem bastante queixa dos adolescentes, que deixa a gente bem sensibilizado em relação a questões afetando na vida diária, assim, de reclamações de não conseguir jogar uma bola, porque não tem uma coordenação para chutar a bola, que jogava futebol antes, e por conta da medicação atrapalha essas questões. Adolescente fala que queria namorar, mas que não pode porque fica muito sonolento, não consegue às vezes nem sair de casa. E aí a gente está pensando, assim, eu não sei ainda por onde começar, né? Tô bem no comecinho ainda. E a gente tá aí. Tá interessado, já conversei com a equipe, e como algumas pessoas falaram aqui, eu tenho um diferencial, porque eu conversei com a gestora da unidade, ela me deu total apoio, né? Inclusive a gente está participando desse grupo de estudo, até no horário de trabalho, ela disponibilizou para que eu pudesse assistir, participar em horário de trabalho. A equipe super falou, a gente não conhece, mas fala aí, ensina a gente que a gente vai topar, que bastante pessoas falaram que toparia fazer o grupo comigo, e eu achei isso bem bacana. É isso. Muito legal, Fernanda. Esse grupo de estudo que a Fernanda falou, participa a Renata, que é do CAPS Infanto Juvenil de Vitória, e eles fizeram uma experiência muito linda há alguns anos atrás, e ficou interrompida, assim, né? Teve assim, não é que interrompida, na verdade,
assim, faz, depois para, em Capela do Socorro também teve, depois parou e tal, mas em alguns lugares continua sem parar, como em Pendotiba continua sem parar, e ali em Silmaria também continua sem parar, mas, enfim, teve a Renata, que tem uma experiência muito bonita, e ela tem compartilhado com as pessoas que estão começando agora, né, e tem uma equipe do CAPES Infanto Juvenil Piração, que acho que não tem nenhuma delas hoje aqui. Quem veio do Infanto Juvenil hoje foi a Fernanda. Então, esse é o grupo que tem o Piração, tem a Renata de Vitória, a Fernanda e em São Gonçalo, a Tali de São Gonçalo, onde está acontecendo um desastre muito grande, que os serviços de saúde mental estão sofrendo bastante. Então, é isso, do Infanto Juvenil. O Andrew, amigo do Anselmo, acabou de entrar na sala. Muito boa noite, Andrew. A gente já está quase terminando aqui. Eu queria passar para o Edu. Boa noite, Andrew. Bom, estamos terminando, né? Muitas questões importantes, assim, muita experiência acumulada. Eu fico muito feliz, eu que estou na GAN desde o primeiro momento aqui no Brasil, ver a capilarização da estratégia GAN, ver a multiplicação de experiências e ver essa intensidade do interesse. É muito bom. Hoje chegamos a ser mais de 60 participantes aqui da nossa roda, né? Trazendo experiências e problemas dos CAPs 2, CAPs AD, CAP Infanto Juvenil, atenção primária, né? Abrigos para a população de rua, né? Serviços de medida socioeducativa, ou seja, uma diversidade muito grande de experiências, né? De saúde, de experiências de cuidado, onde a GAN certamente vai enfrentar desafios muito singulares, né? É muito bom poder ter esse painel, é muito bom ter esse contato com a diversidade de experiência, mas eu gostaria muito, e deixo aqui já uma provocação, que a gente possa usar o fórum para o exercício do apoio. Eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse dedicar alguns encontros para discutir uma ou duas experiências. Depois desse grande painel, desse encontro com a diversidade, a gente poder usar essa capacidade instalada desse grupo aqui. Esse grupo aqui é um grupo muito potente, um grupo com muita capacidade analítica, com muita experiência, para ajudar essas experiências que estão começando e que certamente vão se beneficiar muito de uma roda de conversa tão qualificada como é esse fórum de apoio às experiências GAN. Então, gostaria muitíssimo, espero que seja possível, participar, então, de uma roda onde a gente vai fazer esse exercício em presença do apoio para uma ou duas experiências que se preparem, então, para colocar aqui na roda as suas dificuldades, os seus desafios, as suas experiências acumuladas para uma discussão mais aprofundada, de maior contribuição de esses pontos de vista tão heterogêneos que a gente tem aqui hoje. Fiquei aqui muito, muito tocado, muito impressionado com essa capacidade que o Fórum está tendo de mobilização dos companheiros e faço votos que tenha longa vida o Fórum de Apoio à GAN. Obrigado, então, gente, por essa experiência de estar com vocês. Valeu, Edu. Muito boa proposta. Essa é uma coisa que a gente tem realizado nos grupos pequenos, né? A gente tem 9 grupos que são dedicados a poder se deter nas experiências daqueles participantes, né? Então, por exemplo,
enfim, tem na socioeducativa, tem 2 grupos no Rio de Janeiro, tem 2 em São Paulo. Então, mas o que o Edu está propondo, então, que a gente poderia pensar, seria cada grupo, né, poder eleger ali um tema, uma prática, isso, uma experiência, para a gente poder preparar um fórum adiante, por exemplo. Aí compartilha com todo o pessoal e a gente vê como uma maneira de compartilhar e depois marca um fórum com essas uma ou 2 práticas para poder fazer o debate. Acho uma excelente proposta. Uma outra questão que a gente ainda precisaria pensar melhor é sobre a gente poder ter uma sensação maior entre um fórum e outro, essa sensação de rede, porque quando a gente está separado, cada grupo separado, a gente não sabe o que é que o outro grupo está pensando, o que é que o outro grupo está falando, né? E eu, como tenho circulado na maioria dos grupos, eu tenho percebido que são questões muito, muito ricas que estão sendo faladas nos grupos, muito ricas, né? Então, como que isso poderia ser coletivizado, não é? Então, uma das ideias que teve num grupo era assim, bom, a gente pode, de vez em quando, fazer uma circulação, a pessoa do IJ vai lá no grupo do álcool e drogas e fala um pouco da sua experiência, enfim, ou o pessoal do álcool e drogas fazer uma espécie de circulação. Outra coisa, esse tipo de encontro que a gente fez hoje, que é um tipo de encontro onde a gente consegue ter, não todos, né, mas, porque você está vendo aqui a Maria Eduarda, eu sei que está se formando um grupo em que a Maria Eduarda, o pessoal de centro de convivência e da Zilda Arnes, no Complexo do Alemão, estão formando um grupo agora, aqui no Rio. Então, assim, são coisas que a gente precisaria ter uma maneira de ter uma maior integração, para que a gente fique sabendo, tem um grupo, o que está acontecendo nos outros grupos, além do nosso próprio grupo, não é? Então, isso é uma coisa para ter propostas, como eu falei logo no começo, o fórum, ele não tem uma estrutura, ele é uma rede, de conexões, somos nós, não tem, se você tirar, quando a gente sair daqui da sala, não vai ter nada, não vai sobrar nada, não é? O que temos somos nós e as experiências, e nós nos conectamos e nos encontramos nos pequenos grupos e a cada mês, ou às vezes bimensalmente, a gente se encontra nas plenárias, não é? Então, é isso que acontece. É uma rede de agenciamentos, né? Você vê, o Anselmo fala, eu chamei a Anitta, chamei... Aí o Moisés fala, eu chamei o Wallace, eu chamei a Monique, aí não sei... Então, esses chamamentos, é isso que vai constituindo a rede, vai constituindo esse fórum. A existência dele é essa, né? É uma existência de rede, né? Então, essa é uma questão para que os grupos possam pensar como que a gente pode, quando não estamos aqui nesse espaço, todos reunidos aqui, não todos, mas, enfim, uma parte de nós reunidos aqui, a gente possa ter esse sentimento dos outros grupos, o que os outros grupos estão falando, estão pensando, estão fazendo. Eu tentei, no começo, pensar que talvez fosse um boletim, mas o boletim escrito dá muito trabalho, ninguém quer ficar escrevendo. Então, vamos pensar soluções, né? Que soluções a gente possa ter para que a gente possa circular as nossas ideias, experiências, e agregar essa proposta do Edu de escolher uma ou outra para fazer uma discussão de apoio, né? Alguém gostaria de poder dar uma última palavra antes de a gente encerrar a nossa noite? Eu vi que a Renata está com a mãozinha levantada? Não. Tá. Não, mas pela hora eu acho que eu posso falar em outros encontros.
Mas aproveita e já vai, vamos encerrando. Vai lá, Renata. Não, eu só fiquei com vontade de dizer que acho que está todo mundo pensando muito na possibilidade do GAN, de fazer o GAN virtual, né? Para quem está começando, uma coisa que a gente tem buscado agora, né, Paula, e com a Adriana que está aqui hoje, que a gente agora tem uma assistente social, estamos super chiques, de procurar no território essa possibilidade de outros lugares que têm essa estrutura, ou tem sala maior que a gente possa fazer híbrido, ou escolas. A gente está agora tentando contato com escolas ali do nosso território, porque as escolas têm essa tecnologia híbrida, para a gente poder permitir que o GAN aconteça, mesmo que de forma híbrida, né? Porque, enfim, tem alguns usuários que querem participar presencialmente, outros não, mas eu achei que essa procura no território acendeu uma chance violina. A gente andar mais rápido com isso. É isso. Eduardo, fala, Débora. Se você mandar para mim depois da gravação, eu posso fazer um boletim em cordel e mandar para todo mundo que participou. Eu faço, que eu tenho facilidade. O resumo de cada fala, mais ou menos, eu faço um cordel bem simples e mando. Muito bom, Adebal. Vamos, então, de vez em quando, mandar umas gravações dos grupos para você poder fazer. Pode mandar que eu faço, cara. Muito obrigado. Muito lindo. Muito legal. Gente, então, chegamos no nosso encerramento. Eu coloquei uma lista de presença para validar nosso encontro. Quem não assinou, eu sugiro que assine a lista de presença. E eu queria simplesmente agradecer por ter ouvido vocês essa noite de hoje. Eu sou um ouvinte privilegiado. Luísa está aqui. Eu só não estava aparecendo, mas estava aqui. Muito bem. Então temos muito mais experiências para poder compartilhar nas próximas vezes e que a gente possa marcar essa ideia que o Edu colocou de poder fazer uma concentração, um trabalho concentrado. Gente, muito boa noite. Bom trabalho para todo mundo. Boa noite para todo mundo.